meus amigos, nossas saudações cordiais. Queremos agradecer a você por esse ano de 2019. Obrigada por nos acompanhar aqui no canal Lições de Amor, por cada palavra de estímulo, de generosidade, de carinho, de bom ânimo. Muito obrigada, nós lemos todos e ficamos muito embevecidos, encorajados, estimulados e felizes pelo fato de nosso esforço pequeno ser de alguma sorte útil a algum coração. Ficamos felizes de verdade. E acreditem, vocês fazem parte conosco deste grande movimento. Porque todos nós estamos, ainda que distantes fisicamente, geograficamente separados, nós estamos todos unidos por um mesmo amor, pelo mesmo ideal cristão, de querer viver os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, à luz do seu Evangelho, agora, bafejados pelas claridades do Espiritismo. Obrigada por essa companhia ao longo deste ano. Nesse vídeo nós faremos uma pequena análise e para isso traremos algumas estatísticas. Essas estatísticas foram fornecidas pelo YouTube. No nosso trabalho, nós não buscamos por visibilidade, por curtidas, likes, compartilhamentos, visualizações. Isso para nós é de só menos importância. No entanto, nesse vídeo de fim de ano, nós nos apropriamos dessas informações que o YouTube nos fornece apenas como uma espécie de termômetro para saber se nós estamos trabalhando pelo menos mais do que trabalhamos no ano anterior, para saber se a nossa capacidade elaborativa está sendo utilizada em prol da difusão desse evangelho que nós dizemos amar. Então não estranhe, o vídeo de hoje é um pouco diferente dos vídeos que nós temos gravado, mas é importante para que a gente tenha uma espécie de indicador sobre as produções aqui do canal. Nós iniciamos o canal Lições de Amor em dezembro de 2016 e começamos, portanto, a contabilizar as nossas produções a partir de 2017. No ano de 2017, nós tivemos uma produção ainda muito restrita, ainda no começo, de apenas 84 vídeos. Nós chegamos a 5.000 visualizações, contabilizando todos os vídeos. Tínhamos menos de 40 inscritos e totalizando o tempo todo em que o público assistiu os vídeos que produzimos, isso dava pouco mais de 180 horas. No ano seguinte, em 2018, nós passamos para 181 vídeos de produção. E isso se deve também a alguns estudos de obras que nós fizemos. Alguns estudos de obras que fizemos, como por exemplo da obra Garimpo de Amor, nós vemos observado que, embora não tenha tido tanto acesso ou tanta visualização em 2018 quando criamos, hoje, em 2019, existem muitos corações amigos que estão se beneficiando dessa obra maravilhosa de Joana de Ângeles, o que nos deixa muito felizes. A semente que a gente planta colhe frutos, não necessariamente no tempo que a gente planeja, mas é importante plantar. Em 2019, graças inclusive ao estudo virtual, digamos assim, da obra Paulo e Estevão, que ainda está em aberto, que ainda nós não conseguimos concluir, provavelmente só concluiremos em janeiro, nós começamos a fazer o estudo presencial dessa obra, graças a uma iniciativa aqui do canal, na Fraternidade Espírita Irmã Sheila, localizada na Pituba, Salvador, Bahia. Quando nós finalizarmos esse estudo presencial no Sheila, nós pretendemos ir a outra casa, também aqui em Salvador, Bahia. E assim nós pretendemos estender esse estudo presencial para diversas casas da nossa cidade, com o objetivo de estimular a leitura e a reflexão dos ensinamentos sublimes que o Espírito Emmanuel nos traz através dessa obra. Além disso, nós também fizemos o estudo de 2 obras de Amélia Rodrigues. A primeira delas, Primícias do Reino, que tem o estudo completo no canal, que também tem muita gente que
visualiza neste ano. E também concluímos Luz do Mundo. E já anunciamos que em 2020 nós retomaremos os estudos de Amélia Rodrigues no terceiro livro, Quando Voltar a Primavera. Então aguardem quando nós terminarmos os vídeos de Paulo e Estevão. Então em 2019 nós tivemos uma produção de 216 vídeos, conseguimos bater a produção de 2018 e mais 500 inscritos. Então são mais 500 corações que se acercam de nós com o objetivo de nos estimular mutuamente aos ensinamentos de Jesus. Então, meus amigos, é com um coração cheio de júbilo que mais uma vez agradecemos e rogamos a Jesus que nos dê força, coragem, paz interior, serenidade e bom ânimo para que em 2020 nós consigamos produzir muito mais e consigamos expandir essa mensagem a cada vez mais corações. Muito obrigada e até mais. E para a nossa mensagem de fim de ano, embora não seja o último vídeo desse ano, porque ainda temos algumas preleções doutrinárias marcadas até o final de 2019, graças a Deus, mas nós escolhemos uma mensagem de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, Muitos chamados e poucos os escolhidos, uma mensagem que o próprio Kardec comenta, cujo título ele coloca: Os que dizem Senhor, Senhor. Então, nós vamos aqui ler o trecho do Evangelho de Mateus, que Kardec recorta e põe no Evangelho segundo o Espiritismo, e depois nós comentaremos alguns dos comentários de Kardec. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve estas minhas palavras, e não as observa, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Por que nós escolhemos essa mensagem? Porque essa é uma mensagem que nós acreditamos especialmente direcionada para nós espíritas. Nós já fomos bafejados pela primeira revelação, a lei de Moisés. Nós fomos privilegiados pelo Evangelho de Jesus, pelo seu conhecimento. Nós conhecemos o cristianismo redivivo pelo Consolador prometido, a doutrina espírita. Nós temos diversos intérpretes, que são os espíritos superiores que se comunicaram através dos médiuns, através da rica literatura mediúnica que está à nossa disposição. Todos buscando reviver a mensagem que o Cristo vem nos trazer. Com que objetivo? Com o objetivo de extrairmos o espírito desses ensinamentos e de conseguirmos ter forças para praticar a mensagem do Evangelho no nosso dia a dia, como dá, da forma que nós pudermos, da forma que nós conseguimos, ainda que não sejamos capazes dos grandes atos dos mártires, mas existe algo do Evangelho que nós já conseguimos colocar em prática. E aqueles nós que estamos dedicados neste mistério, na linguagem de Jesus, seremos comparados ao homem sábio que edificou a sua casa sobre uma rocha,
Aquele que edifica a sua casa sobre uma rocha é o que se preocupa com as adversidades. E se nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações, devemos esperar pelas adversidades. Nós enfrentaremos os conflitos, os mais diversos, os conflitos emocionais, existenciais que nós trazemos, conflitos em família, conflitos dentro da casa espírita, conflitos no nosso trabalho, conflitos no trânsito, onde quer que a gente vá, há divergências. Divergências de opinião, divergências de formação profissional, de formação emocional, de educação. E nós precisamos lidar com tudo isso com serenidade. Então, se os nossos preceitos, se a nossa fortaleza, ela é erigida utilizando como base o Evangelho, nós estamos construindo a edificação dos nossos atos, da nossa conduta, do nosso comportamento sobre a rocha. Porque a mensagem de Jesus é uma rocha inquebrantável, que não passa, que não desmorona, que não desmancha, não obstante a adversidade. No entanto, se todos esses ensinamentos servem apenas para nos comover, e se a gente já consegue se comover, ótimo, mas isso não é suficiente para viver a mensagem. Se comover é importante. É o que Kardec aborda no capítulo anterior a esse, capítulo 17, Sede Perfeitos. A sensibilidade dada pela maturidade do senso moral. Mas essa sensibilidade deve ir até o grau de renúncia daquilo que eu quero, daquilo que eu gostaria que fosse, dos meus caprichos pueris em prol do todo, porque nós estamos convidados pela lei de sociedade a viver na fraternidade cristã. E eu trouxe essa mensagem difundindo porque em 2019 o que nós mais vimos foram dissensões. E aqui eu estou falando de dentro das casas espíritas. Porque tem que ser da forma que eu quero. Tem que ser o trabalhador que eu acho que está preparado. E não o trabalhador que se mostra pronto. Tem que ser a reunião no horário que eu posso. Senão não tem que ter reunião. É para debater o assunto que eu estou disposto, que eu estou preparado, não outro assunto. É para fazer do meu jeito. Senão, eu não quero participar. Senão, eu não me sinto mais pertencente a esse grupo. E eu não faço mais parte desse grupo. E aí, eu desfaço a amizade. Eu bloqueio a minha relação com o outro. Eu não quero mais falar. Eu não quero mais encontrar, lançar o olhar sobre o outro, porque eu passo a odiá-lo, eu passo a recriminá-lo, porque ele não atende aquilo que eu quero. E aí eu pergunto, quem é este homem? Na linguagem parabólica de Jesus, é o homem que fundou a sua casa sobre a rocha, qualificado pelos dizeres do apóstolo Mateus como sábio, ou este homem é um insensato que construiu a sua casa sobre areia e que aí vem a chuva, transbordam os rios, assopram os ventos e a casa desmorona. Nós estamos vendo castelos de cartas desmoronando, pessoas se afastando. Num ambiente que deveria ser conhecido pela caridade. Este é o nosso lema. Fora da caridade não há salvação. E caridade, sobretudo, moral, de nos ajudar. Será que nós estamos nos ajudando ou nos atrapalhando? Nos ajudando ou nos engalfinhando? Essa é uma reflexão que não pode tardar. Não basta colocar os nossos joelhos no chão ou
de uma forma mais contemporânea nossa, não basta sentar na cadeira para ouvir doutrinária. Não basta entrar na Câmara de Passes para receber os fluidos. Porque a gente recebe os fluidos. Mas estamos permissíveis a absorver essas bênçãos que caem do alto? Faz tratamento, mas não quer trabalhar, porque não se sente pronto. E vai estar pronto quando? Porque os apóstolos também não estavam prontos e abraçaram o serviço. Vai esperar ficar pronto para começar a trabalhar? A gente vai perder tempo com isso. E por isso que no comentário de Kardec ele diz: são cristãos esses que o honram, referindo-se ao Senhor, através dos atos exteriores de devoção, e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as suas paixões? Ele está dizendo isso. São cristãos aqueles que vão ao centro espírita, tomam a água fluidificada, fazem as preces, fazem as preleções, me incluo, ou ouvem as preleções e não se beneficiam do trabalho que exercitam e que continuam ainda engolfados no próprio orgulho, no próprio egoísmo, nas suas paixões, de querer dobrar os outros. É isso que é ser cristão? E aí Kardec continua as suas reflexões dizendo o seguinte: não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançardes a graça em sua presença é da prática sincera da lei, do amor e da caridade. Emmanuel tem uma mensagem que ele vai dizer: muitos de nós queremos dar ordens a Deus. Deus, faze tua vontade, contanto que eu concorde, contanto que seja bom para mim, contanto que seja fazendo algo que eu gosto. Nem sempre será. E tomando por base o nosso grau de imperfeição, ainda que temporário, quase sempre não será. Porque a gente ainda não consegue escolher o que é melhor. Então, por muitas vezes, a nossa vontade será contrariada. A nossa missão deverá ser compreendida. Permanecer ao lado daquele parente difícil, permanecer ao lado daquele filho ingrato, suportar a humilhação de ser abandonado, de ser incompreendido. Tudo isso é muito doloroso, não é o que a gente quer. O que a gente gostaria era outra coisa. Era um filho que reconhecesse o nosso amor e o nosso esforço, o esposo ou a esposa amorosa que respeitasse as nossas convicções e permanecesse ao nosso lado, não obstante os desafios que precisamos enfrentar. Seria conviver apenas com pessoas que eu amo, que eu tenho uma profunda afinidade, que fazem parte da minha família espiritual, mas não é isso que vai nos dar evolução espiritual. Por quê? Nós muito temos errado nesses quesitos e precisamos da prova difícil para poder aprender a lição. Como é que a gente vai aprender a desenvolver a paciência, o perdão, a resignação, a obediência se a gente sempre faz o que a gente quer? É por isso que as pessoas estão saindo de grupo. Porque não entende a mensagem de Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo. Obediência é o consentimento da razão. Resignação é o consentimento do coração. Não entende que o grupo tem princípios. Me cabe divergir deles. É lógico, a nossa doutrina estimula a razão. Mas, sobretudo, me cumpre respeitar. Me cumpre entender as razões que levaram aquilo. Me cumpre entender que eu não estou vivendo só. Que eu vivo com os outros. E que eu preciso aprender a dar ao outro aquilo que Deus me conferiu.
livre arbítrio, liberdade de consciência. Se eu não respeito, não pratico a caridade, não amo. Então, meus amigos, eu acho que tem um degrau muito básico que a gente ainda precisa ensaiar, viver, com o objetivo de alcançar esse amor imbatível, esse amor extremo, que a gente fica tão embevecido e enlevado, que é o amor do Cristo. E aí Kardec diz mais pra frente: eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas suas palavras, nas palavras de Jesus, serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Mas aquelas que se apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as levarão de roldão e levarão junto aqueles que forem instrumentos disso. Mas para serem instrumentos de Deus, para sermos servos do Cristo, nós precisamos nos perguntar a quem nós estamos desejando servir. Porque se for a nós mesmos ou aos homens, nós não seremos servidores do Cristo. Para servir às nossas próprias paixões e aos nossos desejos, a gente não precisa do Cristo. Já temos o nosso ego, mas também não evoluiremos. Então eu aceito servir o Cristo, agora eu preciso suportar as consequências disso, que é vencer as minhas más inclinações. Que é submeter o meu orgulho e o meu egoísmo, por mais que isso me doa, sabendo que isso faz parte do processo de evolução espiritual. É começar a desenvolver o amor, por mais difícil que isso me seja. Então, nós precisamos nos preparar para que não sejamos esses que dizem apenas Senhor, Senhor. Porque anotado por Mateus, disse Jesus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos os demônios, e em teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi, em voz bem inteligível: pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. A cada um segundo as suas obras, não segundo as suas palavras, não segundo as suas promessas. Nós estamos secando as lágrimas dos nossos irmãos, ou nós estamos fazendo com que eles vertam mais pranto desesperado? Nós estamos consolando a dor do outro, ou nós estamos provocando mais dor alheia? Que Jesus nos inspire, nos encha o peito de serenidade e de paz. Esteja sempre na nossa tela mental e no nosso coração, a fim de que possamos fazer não a nossa vontade, mas a dele. Aquele que quiser me seguir, renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Que Jesus nos abençoe, meus amigos.